uma amada igreja, que se encontra no livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Posicionar aqui. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Todos acharam? Amém. Versículo 16 nos diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. E você diz amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Igreja do Senhor, essa palavra é uma revelação de Deus, a qual eu estava na sexta-feira em casa, fazendo a hora dormir, né? E a gente acabou nós dois dormindo juntos ali no sofá. E é uma revelação de Deus, essa palavra, a qual em sonhos o Senhor me levou essa palavra, e é uma revelação para nós, para a amada igreja. E eu queria repassar para a igreja o que o Senhor revelou sobre essa palavra. Portanto, redobre a sua atenção, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração dos amados de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos falar sobre a videira verdadeira. Quando nós falamos sobre a videira, é bem provável e bem simples que nós temos Jesus Cristo como a nossa videira verdadeira. E nós somos os ramos enxertados, porque até então a salvação veio para os judeus, mas como nós conhecemos, a Bíblia nos fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto aquele que o recebeu foram chamados e feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a salvação, ela veio agora para os gentios, que somos nós. E Jesus, quando ele fala no capítulo 14, para não se turbar os vossos corações, para crer no Senhor, a qual ele preparou morada, e assim o Senhor Jesus começa agora a falar sobre o Consolador, o Espírito da verdade. Jesus, ele fala agora que ele é a videira verdadeira. E ele diz que todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então Jesus, ele começa a ilustrar e a nos informar através da sua palavra, para nós permanecermos nele. Porque ele diz no versículo 4: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim
nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então o segredo da videira é que todo ramo, ele tem que permanecer na videira para receber os nutrientes necessários para ele produzir frutos. Porque todo ramo separado da videira não tem essa possibilidade de ele mesmo, de si, produzir frutos. Mas o importante é: esteja ligado nele para produzir os frutos. Glória a Deus. Então Jesus, ele fala que eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse sim dá muito fruto. E Jesus diz na sua palavra: porque sem mim nada podereis fazer. Mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Esse é o resultado de um ramo que não produz fruto. Será cortado, separado da videira e será lançado no fogo. É bem verdade, e nós vamos ver na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus, ele fala que ele foi até agora uma figueira e ele viu folhas bonitas, mas Jesus não estava atrás das folhas bonitas, Jesus estava atrás do fruto. Mas vendo Lucas que aquela videira era bonita, era esplêndida, mas não tinha fruto, Jesus disse: o principal ela não tem. Tem beleza, tem formosura, mas não tem o principal, não tem fruto. Aleluia, glória a Deus. E você conhece a palavra, você conhece a história. Jesus, ele pega e amaldiçoa aquela figueira e ela seca por não produzir os frutos. Porque com Jesus é assim. Jesus não está atrás de nós pela nossa beleza. Até porque se Jesus nos escolhesse pela nossa beleza, o que seria de nós? Se Jesus nos escolhesse porque nós seríamos bonitinhos, seria muito fácil, pastor. Mas Jesus não veio, nos escolheu atrás da nossa beleza. Jesus nos escolheu porque Ele tem uma obra grande nas nossas vidas. Jesus te escolheu porque Ele tem um plano traçado para a tua história. E a palavra de Deus, dos versículos 16 que nós lemos, Jesus ele diz: não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi e vos designeis para que deis fruto. Então, meu irmão, você não está aqui à toa. Jesus te escolheu para você dar fruto. Eu vou repetir: Jesus te escolheu para você dar fruto. E o fruto que Jesus quer que nós, aleluia, estejamos nele, é que nós amemos uns aos outros. E o primeiro fruto que Jesus exige de nós, que é mandamento, é amar uns aos outros, como Ele vos amou. É por isso que não fostes vós que escolhestes a Ele, mas foi Ele que escolheu você. Não foi você, aleluia, que escolheu servir a Deus, mas foi Ele, com a sua graça, te tirou do lamaçal do pecado, te tirou, aleluia, da imundícia, te tirou da onde você estava, para que hoje você pudesse dar frutos de vitória, de vida, de amor e de domínio próprio diante dele. Aleluia. E a revelação a qual o Senhor ele vem nos informar para esta noite, a qual o Senhor assim revelou. E hoje nós estamos num culto especial e estamos, aleluia, também num culto da família. A palavra revelada para nós, para esse tempo, para este dia, para esta noite, é que a nossa casa, foi o que o Senhor revelou enquanto eu estava ali na minha sala, é que a nossa casa, a nossa família,
família, ela tem que produzir frutos. Eu vou repetir. A nossa casa, a nossa família, ela tem que produzir frutos. Até porque Jesus, aleluia, escolheu a tua família, escolheu, aleluia, a tua esposa, escolheu o teu marido, e assim, através dessa união conjugal, nasceu os vossos filhos. E a revelação do Pai para esta noite é que os seus filhos também têm que produzir frutos. Porque não tem como uma família permanecer de pé na presença de Deus se não produzir frutos para Ele. E o que o Senhor, mediante a revelação a qual o Senhor vem nos informar esta noite, eu vim debaixo da misericórdia e da autoridade de Deus para declarar para a amada igreja é que nós, família Shekinah, e você com a sua família, com seus filhos, temos que dar frutos para o Senhor, porque a tua família está ligada na videira verdadeira. Eu vou pregar. A tua família está ligada na videira verdadeira. E ai de nós, ai das nossas famílias, se nós não estivéssemos ligados nessa videira. E enquanto eu estava ali, aleluia, e o Senhor revelando em sonhos, o Senhor me mostrava uma videira, uma árvore grande no meio da sala. Ela tinha suas folhas maravilhosas, mas ela tinha o seu fruto. E a revelação do Pai para nós está vendo essa videira? Eu tenho que ser essa videira no meio das famílias. Eu tenho que ser essa videira no meio das famílias, no meio do casal, no meio dos filhos. Porque se o casal estiver em mim e eu estiver nele, eles irão produzir frutos da minha presença. E eu vou pregar a família Shekinah. Deus está dizendo: você tem que permanecer em mim para produzir frutos. A tua família tem que estar em mim para produzir frutos. E se você estiver ligado a mim, os teus filhos também produzirão frutos para mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E louve a Deus, porque a tua família está na presença dEle. Louve ao Senhor, porque a tua família está recebendo os nutrientes necessários. Porque, aleluia, vós estáis limpos pela palavra que eu já designei. Louve a Deus, meu irmão, porque a tua família está recebendo o principal, que é a palavra de Deus. É essa palavra que purifica, é essa palavra que fortifica, é essa palavra que vem de encontro, é essa palavra, aleluia, que traz consigo para nós a esperança. Meu Deus. E a revelação de Deus, o Senhor continuou a revelar, é que nós, aleluia, temos que estar ligados nele. Louve ao Senhor, porque a tua família, a minha família, está recebendo os nutrientes necessários dessa videira que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E eu vim lhes informar que muitas famílias hoje, que não conhecem a Cristo, que não tem Cristo dentro dos vossos lares, não tem recebido esses nutrientes. Não tem o principal, que é a videira verdadeira. Não tem o principal, que é a videira para fortalecer uma família, para que uma família venha estar, aleluia, produzindo frutos para o Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque tem famílias aqui que receberam a videira verdadeira dentro dos vossos lares e estão, aleluia, recebendo os nutrientes necessários, que é a palavra de Deus. Louve a Deus porque os teus filhos estão na casa de Deus. Louve a Deus porque você traz os seus filhos para este humilde lugar e estão recebendo a palavra. Louve ao Senhor, porque Cristo está na vossa casa. Glória a Deus. Jesus diz: como o Pai me amou, também vos amei, e permanecei no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. É nós permanecemos no amor de Cristo Jesus. Famílias que me ouvem aqui, e essa palavra ela veio para mim, pastor Lito.
temos que permanecer no amor de Jesus. Porque uma família que não tem o principal, que é o amor, ela não consegue ficar em pé. Uma família que não tem a estrutura principal, que é o amor verdadeiro, não consegue permanecer em pé. E aí, Lucas, que é a palavra, falta a videira dentro das famílias. E a videira nesta noite está clamando: permaneça em mim, para que vos dê frutos. Porque se você der fruto, eu vou limpar para você produzir mais frutos ainda. Aleluia. E a Bíblia, ela vem nos informar no versículo 16 dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e designeis para que dê fruto. E você lembra, e nós nos lembramos muito bem da passagem de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 em diante. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, mansidão, temperança, domínio próprio. E Jesus, por intermédio dessa palavra, está nos dizendo: são esses os frutos que a tua família tem que produzir em mim. E a palavra do Senhor, a revelação do Espírito Santo vem dizendo: pais, ensine os seus filhos. Porque se vocês ensinarem e produzirem frutos, automaticamente os seus filhos também produzirão frutos. E o que o Senhor vem nos advertir por revelação é: o marido tem que produzir frutos, a esposa tem que produzir frutos, e os dois ambos produzindo frutos, os vossos filhos também, vendo os pais que são o espelho, também produzirão frutos da minha presença. Glória a Deus, aleluia. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, domínio próprio, mansidão, domínio próprio, temperança. E Jesus está dizendo: produza frutos. Porque se Jesus nos escolheu, se Jesus escolheu a tua família tem que produzir frutos para Ele. E olha o que Jesus ele diz, e está escrito na palavra: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aleluia, aleluia. O servo, ele não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo é o mais íntimo. Por isso que Jesus, ele nos fala: já não chamo vocês mais de servos, eu vos chamo de amigos. Porque amigo dá a conhecer o que o outro amigo faz. Aleluia. E é o que o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira dentro do teu lar. Aleluia, Jesus. E se eu sou a videira verdadeira dentro do teu lar, eu vou os dar a conhecer o que eu faço e que eu vos mando. E automaticamente que eu vos mando a produzir frutos, aleluia, vocês obedecerão a minha palavra, permanecerão na minha palavra e produzirão frutos muito mais ainda. Aleluia. E um detalhe que Jesus nos chama a atenção: se o mundo vos odeia, versículo 18, sabeis que primeiro do que a vós, odiou a mim primeiro. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Meu Deus, meu irmão, o mundo nos odeia, sim, porque estamos em obediência diante de Deus. Ele vos odeia porque, aleluia, odiou a Cristo primeiro. E você vê como está o mundo aí fora.
O mundo aí fora, as famílias aí fora não têm o amor. As famílias aí fora não têm paz. As famílias aí fora vivem um pé de guerra, uma briga, vivem, aleluia, vivendo uma vida tampando, como diz aí fora, aleluia, tampando todas as coisas, encobertando todas as coisas, mas não chega para pedir perdão, não chega para falar a verdade, não chega, aleluia, para ser franco, aleluia, mas louve a Deus, porque a videira verdadeira, junto com o Consolador, está dizendo: permaneça em mim, porque a verdade, a sinceridade, a obediência, por isso que a tua família está de pé, porque eu sim vou trazer a paz que excede todo o entendimento, eu vou trazer o amor que vai suprir as vossas necessidades, eu irei trazer, aleluia, a alegria que falta em vós, porque a alegria vai ser completa. Aleluia, aleluia, Jesus. Famílias do Senhor, temos que produzir frutos. Glória a Deus. Jovens que estão aqui, produzam frutos. Deus separou os líderes para vos ensinarem, para que vocês produzam frutos diante da presença do Senhor. Aleluia. Que nós, homens, maridos, dentro de casa, possamos produzir frutos para Deus, ensinando as mulheres, as esposas, para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem, para também ensinar os nossos filhos também a produzir frutos. Essa é a revelação que o Espírito Santo revelou na sexta-feira. Nós temos que produzir frutos, e os nossos filhos, através das nossas vidas em obediência, produzirão frutos. Jesus tem que ser a videira verdadeira dentro da tua casa. Ele tem que ser o foco principal, porque sem Jesus você não consegue pôr a sua casa em ordem. Sem Jesus eu não consigo pôr a minha casa em ordem, mas com Jesus sendo o centro da vontade, Aleluia, Jesus. eu consigo amar e perdoar. Eu consigo ensinar os meus filhos, eu consigo ensinar a Aurora a estar produzindo frutos para Deus. Vocês conseguem, aleluia, ensinar os vossos filhos para produzir frutos diante da presença dEle. Então louve a Deus, pais presentes aqui neste lugar, ensine os vossos filhos, porque isso é sério. Quantos filhos estão hoje perdidos? Quantos filhos estão hoje aí que não tem o amor principal de pai e mãe? Quantos filhos estão aí fora, porque não conseguem mais ficar dentro de casa, porque dentro de casa não tem o amparo dos pais, porque os pais vivem um pé de guerra. Mas louve a Deus, porque a videira está plantada lá, porque a videira está plantada lá. Eu vou profetizar de novo: a videira está plantada na tua casa, e se a videira está plantada lá, não deixa a videira se apartar, mas diga: Senhor, me ajude a pôr a minha casa em ordem. Senhor, eu quero produzir frutos, eu quero ensinar os meus filhos. Oh, aleluia. E um exemplo bobo, mas até aplicável. Eu estava com a Aurora uma vez em casa, estava sentado, e eu estava esfregando o pé, assim, juntando os pés e esfregando assim. E a Aurora começou a olhar tudo que eu fazia. Ela parou e ela fez a mesma coisa. Começou a esfregar os pés. No momento até achei que era bonitinho, mas aí eu comecei a ter a reflexão: olha como é verdade. Os filhos veem o que os pais estão fazendo. É um exemplo. Pais, isso é grave. Que tipo de exemplo nós temos sido dentro da nossa casa? É por isso que não pode faltar a videira dentro da tua casa. Pais, ensine os seus filhos. Vamos ensinar os vossos filhos o caminho do Senhor. Entregue os seus filhos diante do altar. Ensine, ame, cuide dos seus filhos, perdoe. Faça tudo na presença do Senhor, mas desde que a tua casa esteja ligada na videira verdadeira.
porque o Senhor vos escolheu. O Senhor vos escolheu. Escolheu a tua família, escolheu a tua casa. Se nós pararmos para ouvir aqui vários testemunhos, nós vamos ver vários testemunhos de como Deus uniu cada família aqui. Vamos ver testemunhos de como Deus realizou a obra nos nossos filhos. Então louve ao Senhor, porque nós somos, como diz em Romanos capítulo 11, a oliveira brava. Nós somos enxertados nessa vida. Porque em Romanos capítulo 11 fala que a oliveira cultivada, que é Israel, ela perdeu totalmente o direito, porque não soube usufruir da videira, dos nutrientes. Mas nós somos a oliveira brava, somos os gentios, fomos enxertados nessa oliveira, fomos enxertados nessa videira. Mas olha o que Romanos ele nos informa. É bem verdade que os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sim, isso foi. Mas todavia teme ao Senhor, porque se você é enxertado e não produzir fruto, oliveira brava, a videira também vai te cortar. Dessa maneira, Jeová. Então não se glorie. Jesus, aleluia, o apóstolo Paulo recebe essa maravilhosa palavra e ele descreve. Então não se glorie por aqueles que caíram e foram cortados, mas você, oliveira brava, que é, aleluia, os gentios, louve ao Senhor, porque você foi enxertado e está recebendo os nutrientes. Mas todavia teme ao Senhor e obedeça e produza fruto, porque pelo contrário, se não produzir, tu também será cortado. Deus pode, aleluia, enxertar a oliveira natural de novo, que é Israel? Pode, desde que permaneça dando fruto em obediência. Glória a Deus. Então não queira ser cortado. Vamos produzir frutos. Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Aleluia. Você vai orar pela tua família. Você que tem a sua família, que está lá na tua casa, teu marido, tua esposa, ou teus filhos. Você nessa noite vai direcionar esta oração para a tua casa e orar comigo para que o Senhor não se aparte, para que o Senhor venha fazer a vontade dEle na tua família, para que a videira venha ser evidenciada na tua casa, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu não sou nada. Mas com Jesus nós conseguimos e teremos a vitória. Feche os seus olhos comigo. Senhor eterno Deus, tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite, e aquilo que o Senhor revelou, Pai, naquela sala, o Senhor venha, Pai amado, agora adentrar em cada casa aqui neste lugar, a cada família. Pai amado, Tu és o centro de todas as coisas. Pai amado, que cada família aqui representada possa, Senhor Jesus, estar produzindo frutos para o Senhor. Porque, Pai amado, nós glorificamos ao Senhor, e isso não é somente o mérito, mas glorificamos a Ti, porque se a nossa casa, se a nossa família está de pé, é porque o Senhor, sendo como videira verdadeira dentro dos nossos lares, tem nos sustentado, tem nos guardado. Mas a Tua palavra hoje, ela veio, Pai, de encontro conosco, para que nós possamos, aleluia, estar ensinando, colocando a nossa casa no centro da Tua vontade,
para, Senhor, meu Pai, estar, aleluia, ensinando também os nossos filhos a produzir frutos para Ti, frutos de justiça, frutos de amor, frutos, Pai amado, Senhor, aleluia, que possam amar uns aos outros na pessoa de Jesus Cristo, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de mansidão, frutos, aleluia, de temperança, frutos, Pai amado, que, aleluia, vão, Pai amado, estar, aleluia, até mesmo, Pai amado, Senhor, alegrando toda a casa, toda a família, e principalmente alegrando o Senhor, Pai. O Senhor, aleluia, nos escolheu, como a Tua palavra mesmo, aleluia, está escrita, Pai, em João capítulo 15, aleluia, o Senhor nos escolheu para nós produzirmos frutos. O Senhor não nos escolheu para nós não fazermos nada. O Senhor não nos escolheu para nós estarmos, aleluia, parados, Pai amado, sem produzir frutos para o Senhor. Porque, aleluia, se nós somos enxertados nessa videira, se nós somos, Pai amado, enxertados, enraizados nessa videira, recebendo os nutrientes necessários, a palavra, recebendo, Pai amado, também o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, não tem como, aleluia, diante, Pai amado, dessas evidências, nós não produzimos frutos para Ti, Pai amado, porque a Tua palavra diz, porque sem mim nada podereis fazer, Pai. Se engana o homem, se engana todo aquele, aleluia, que automaticamente se achando, aleluia, pode sim produzir frutos sozinho, mas a Tua palavra é bem clara e foi pregada, não tem como fazer nada sem mim, porque está ligado nele, está enraizado nele, está, aleluia, ligado nele. Nós estamos ligados no Senhor, e é o que o Senhor está nos informando nesta noite, que se nós estamos ligados em Ti, é sim para nós produzirmos frutos, é para nós estarmos diante da Sua presença, porque se o Senhor nos visitar, como o Senhor visitou a figueira, porque só viu folhas, mas não tinha fruto, só viu beleza, mas não tinha fruto, só viu aparência por fora, mas por dentro não tinha fruto. Se engane o homem, se engane as famílias, que só vê beleza por fora, mas não tem fruto, e é o que o Senhor está clamando nesta noite, para nós produzirmos frutos, e que cada família aqui, Pai amado, Senhor, possa, aleluia, Pai amado, durante essa semana, durante esse mês, produzir frutos para o Senhor, produzir diante do Senhor, frutos de amor, frutos de justiça e paz, porque o Senhor é Ele quem nos garante a paz que excede todo entendimento, é o Senhor que nos completa com a sua alegria, e não é a alegria do mundo, não é a alegria que o mundo, aleluia, traz, porque a alegria do mundo é passageira, mas a alegria do Senhor é a alegria no nosso interior, é a alegria, aleluia, que nos completa, é a paz que nos completa, é o amor principalmente que nos completa, porque a Tua palavra diz, está escrito, que Deus é o amor, Deus é o amor, e se Deus é o amor, nós temos que aprender o verdadeiro amor, amar uns aos outros, a pessoa de Jesus Cristo, amar a cada um, aleluia, qual o Senhor nos ordenou. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás o teu Deus, aleluia, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pai, te glorificamos porque o Senhor nos escolheu, te glorificamos porque o Senhor nos salvou, te glorificamos porque o Senhor escolheu a cada família aqui neste lugar, e o Senhor, aleluia, está implantado em cada casa, em cada lar, em cada coração. Senhor, nesta noite, o Senhor alcança em cada família aqui neste lugar, o Senhor alcança aqueles que estão nos vossos lares, que eles não venham, Pai amado, aleluia, perder a essência, o brilho do Espírito Santo, e que nós possamos, Pai amado, como esta revelação desta palavra, produzir frutos para o Senhor, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Pai amado, Senhor,
esteja conosco, esteja com cada família aqui, esteja com cada um dos seus filhos. Esta oração feita neste lugar é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? As palmas para o nome do Senhor. Eu agradeço.